Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, 18ª porção, Parashá Mishpatim, que significa regras, ou literalmente julgamentos. Literalmente julgamentos. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 1 até o capítulo 24, verso 18. Temos Haftará em Irmiarro, Jeremias, capítulo 34, 8 a 22, capítulo 33, versos 25 e 26, 2 Reis 11, 17, até o capítulo 12, 17, referência a Haftará na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Mateus 5, 38 a 43 e 17, do verso 1 ao 11, além de Atos 23, de 1 a 11 e Hebreus 9, 15. Queridos, Mishpatim, conforme disse, significa literalmente julgamentos. São as mitzvot, ou os mandamentos ditados pelo Eterno, mandamentos que nós compreendemos facilmente. A porção de hoje é tida como uma das porções mais importantes, porque ela detém 11,5% de todos os mandamentos da Torá. Contém 53 mandamentos, a porção de hoje. Então é uma porção riquíssima, sobretudo no aspecto que rege o nosso convívio em sociedade. O povo de Deus, o povo entre si, nós e o nosso semelhante, bem como, obviamente, o testemunho que nós devemos dar às nações a fim de cumprirmos o nosso papel sacerdotal. Conforme enfatizei durante a semana nos estudos, nós estamos aqui todos com uma missão. A primeira e mais importante é que nós mesmos nos reconciliemos com o Eterno. Estávamos separados, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a primeira missão é nos reconciliarmos com o Eterno. E atendendo ao mandamento, sobretudo aí a ordem de Yeshua, a palavra quando diz que o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o segundo papel é trabalharmos no ministério da reconciliação, ou seja, fazer com que todas as pessoas que tiverem contato conosco também se reconciliem com o Eterno. Esta é uma missão que começa dentro do corpo, obviamente na nossa casa, estendendo-se aí àqueles que são mais próximos de nós. Então, independentemente, aqueles que o Eterno coloca diante de nós, coloca ao nosso lado, coloca em contato conosco, nós temos esta missão de reconciliação. Não temos a missão de obrigar ninguém a concordar com nada da mensagem. Essa não é a missão. Mas assim como Yeshua, ele entregou a mensagem por parábolas, ou seja, lançar a semente, nós devemos lançar a semente. Aqueles que tiverem interesse, que nós possamos nos doar, que nós possamos efetivamente nos comprometermos, a fim de que o papel a nós outorgado seja cumprido e que o nome do Eterno seja glorificado por isso. Então, começando a Parashá no capítulo 21, são esses os estatutos que lhes proporás. E aí, logo no primeiro conjunto de versos, fala do escravo hebreu. Nós já estudamos isso aqui várias vezes. Obviamente, hoje não mais se aplica, porque não há mais escravidão. Principalmente, aqui a referência que era feita era exatamente quando o escravo era um judeu, ou um hebreu, como que ele deveria ser tratado. Ou seja, tem peculiaridades que o Eterno elencou a fim de que fossem observadas. Então, eu passo já para o verso 12, onde começa aqui sobre o relacionamento social como um todo. Fala assim: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá.
Aqui é o que nós chamamos de homicídio culposo, homicídio sem intenção. Quando um homicídio ele acontece de forma acidental, já estudamos isso várias vezes, o Eterno determinou que se fizessem cidades-refúgio para que aquela pessoa que praticou um homicídio acidentalmente, diga-se, sem premeditação, sem nenhuma intenção, ele fosse para lá a fim de que não caísse numa eventual vingança parental. Então, aqui versa sobre essa situação. Verso 14: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, aqui já é dolo, é a diferença de culpa e dolo. Culpa é sem intenção, dolo é intencionalmente. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar. Então aqui já era decretada a morte daquele que causa uma morte de forma intencional. Então nós percebemos, à medida que vamos lendo esses mandamentos, nós percebemos que são mandamentos racionais, mandamentos que nós entendemos, que é perfeitamente cumprível em nosso meio, e o objetivo é exatamente esse, para que tenhamos uma sociedade harmônica. Eu sempre falo, quisera eu que nós estivéssemos debaixo dessa santa instrução, que jamais tivéssemos nos desviado delas. Quisera eu que de fato tivéssemos um governo teocrático, no sentido de entendermos que as instruções de Adonai são absolutamente escorreitas, perfeitas, e que nos manteria aí num grau de santidade. Santidade, gente, é separação. Nós vamos nos separando à medida que vamos conhecendo os mandamentos, nós vamos nos separando de modo que possamos agradar ao nosso Pai, agradar ao Eterno. Então nós sabemos, gente, que nós temos 3 tipos de mandamentos, por assim dizer. O mishpatim, que são esses plenamente reconhecíveis, entendíveis, racionais. Nós temos os edut são testemunhos. Testemunhos, por exemplo, a questão do Shabat, das festas, Então, são testemunhos que nós damos acerca daquilo que o Eterno tem nos ordenado. E nós temos, por fim, os rukim. Rukim são mandamentos suprarracionais. Estão ali na Torá, nós não entendemos, mas neste caso, apenas neste caso, quando se trata de rukim, nós obedecemos independentemente de compreendermos. E aqui eu quero contar uma história que eu li ontem. Adriana. Eu quero contar uma história que eu li ontem para ilustrar essa porção de hoje, com relação a regras, com relação àquilo que nós entendemos como orientação do Eterno. Conta-se que um judeu, ele estava no aeroporto de Miami, indo para Nova York, estava indo para um yeshiva, e ele, dada a correria, ele não teve a precaução de preparar o seu próprio alimento, então ele estava doido para chegar no avião, para que fosse servida a refeição, e ele viesse se alimentar, porque de fato estava muito faminto. E aí entrou no voo, o voo começou e tal, começaram a servir a comida. Não sei se você sabe, mas quando nós declaramos que somos judeus, a nossa alimentação ela vem totalmente diferente. Ela vem kasher, selada, dentro do avião. Então ele recebe aquela alimentação selada, e aí a pessoa que estava do lado dele falou assim: mas por que o seu é diferente? E aí ele falou, deu testemunho, falando que ele era judeu e que ele só poderia comer se a alimentação fosse apropriada, ou seja, kasher. E aí ele começou a abrir o sanduíche dele. Na hora que ele abriu, ele lembrou que ele estava com as mãos sujas, ele não havia lavado as mãos. E aí ele pede licença, vai até o toalete e lava as mãos e volta. Quando ele volta e ele pega no sanduíche, ele se lembrou não de uma mitzvah, mas de uma alahá, um conselho rabínico que falava o seguinte: que toda vez que a nossa comida ficar exposta na presença de um gentio, por 1 minuto que seja, sem a nossa visão, nós não devemos comer aquela comida.
E aí ele pegou aquela comida faminto e pensou na alahá, na instrução rabínica, e ele pega aquele sanduíche e coloca de lado, e aí o vizinho dele, né, de poltrona, fala assim: mas o que há de errado com o seu sanduíche? E aí ele falou assim: não, porque tem uma determinação rabínica no sentido de que se a comida fica só e eu acabei abrindo a comida, eu fui ao banheiro e voltei e tal, eu não devo comer. E na minha fé, regras são regras. E aí o vizinho vira para ele e fala assim: bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Todo-Poderoso, porque eu, na minha curiosidade, né, na hora que eu vi essa comida, eu fiquei tão tentado que eu acabei trocando o sanduíche, o seu pelo meu, e Deus não me permitiu comer. E aí qual que é a mensagem? Mensagem que regras são regras, né? Mandamentos, eles estão aqui para nos proteger, né? Ruquim, esses são os ruquins. Muitas vezes nós não entendemos, né? Tem uma alimentação que nos foi designada lá em Levítico 21, Deuteronômio 14, e nós não compreendemos, nós especulamos, fazemos inúmeras elucubrações, mas isso tudo não importa à medida que nós entendemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos dá instruções, independentemente de serem claras para nós em determinado momento. Um dia nós as entenderemos por completo, mas o mais importante é que nós tenhamos a reverência e o respeito de obedecê-las. Então esses são os ruquins, mitzvot, que são suprarracionais, né? São um decreto do Eterno, e nós não temos permissão de questionar, nós simplesmente obedecemos. E nós sabemos, queridos, que o que o Eterno fez conosco, né, no sentido de nos escolher para que nós fôssemos o povo que atenderíamos a esses mandamentos, né? Nós sabemos aí, tem também está na Alahá, de que o Eterno tentou dar as instruções dele a várias outras nações, e elas não quiseram por um motivo ou outro, né? E aí quando chegou em Israel, ao povo hebreu, melhor dizendo, né, qual que foi a declaração? Faremos e ouviremos. Como é que é em hebraico? Nascer venishma. É exatamente isso. Então, gente, mishpatim forma plural do substantivo mishpat, que significa julgamento, ordenança, lei ou decisão legal, né? A palavra deriva do verbo shafat, que significa julgar ou governar, né? Um shofet é a palavra hebraica para juiz. Nós já estudamos shoftim, juízes, né? E tudo isso tem base na parashá anterior, onde Itró, o sogro de Moisés, lhe dá instruções de como escolher os juízes dentre os do nosso povo. Então, o Eterno é chamado Hashofet Kol Haaretz, o juiz de toda a terra. Esse é o nosso Deus, esse é a quem servimos. Então, queridos, nessa paraxá, dentre os vários mandamentos, né, nós temos aí a questão de não oprimir aquele que está chegando, né, não emprestar dinheiro no nosso meio com juros. E aí diga-se, dentre aquilo que já foi falado, nós sabemos o que? Nós somos um corpo, nós somos uma família, um ajuda o outro, suporta o outro em uma eventual debilidade, mas temos que fazer de tudo para tirar o irmão dessa debilidade, né? Por quê? Porque o princípio maior, o princípio de obediência e de uma vida com o Eterno, automaticamente nos prospera. Não é algo que vamos fazer para prosperar, não é a teologia, volto a dizer, da prosperidade, mas é a prosperidade da teologia.
Né? Quem serve ao Eterno, quem é dependente do Eterno, quem anda em obediência ao Eterno, certamente será próspero. Isso é automático, não precisa, é o que nós sabemos, o que a palavra registra. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Correr atrás de bênçãos não é uma meta para nós. A nossa meta é depender do Eterno e obedecê-lo. Essa é a meta. Agora, a consequência disso é que as bênçãos é que correrão atrás de nós, e não nós atrás delas. Então, emprestar dinheiro sem juros no nosso meio é uma prática aceitável. Agora, com critérios, com investigação de causa. O que aconteceu? Qual é o motivo? Por que você chegou nessa situação? Isto é, gente, para ordenar, isso é para alinhar, para aprumar, para que o testemunho de um servo de Adonai seja um testemunho sempre de louvor, de agradecimento, de gratidão, e não de murmuração, por estar eventualmente passando por alguma necessidade. Então nós temos que observar as coisas, uma vez que sempre parte do espiritual, o espiritual vai refletir no material, e não o contrário. O material não reflete no espiritual automaticamente, ou seja, os ricos deste mundo, eles têm a riqueza material, mas qual é o reflexo espiritual disso? Então não está conectado, é exatamente o contrário. A verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, ela parte do espiritual para o material. Se nós somos ou estamos espiritualmente conectados com o nosso Elohim, com o nosso Deus, seguindo as instruções dele em todos os segmentos da nossa vida, automaticamente nós receberemos aí todas as bênçãos decorrentes da obediência de tal e qual mandamento. O importante é, como falávamos à mesa hoje do café, é que à medida que nós vamos conhecendo, nós coloquemos em prática. Não duvidemos das instruções. Se eu já aprendi, eu não sabia, bom, mas agora você sabe. O que você vai fazer a partir de agora? Isso que determinará a nossa caminhada, a nossa elevação ou não. Se nós vamos para o próximo nível ou não. Isso, gente, atende ao princípio da fidelidade no pouco. A fidelidade no pouco, um mandamento, um princípio, uma instrução. Ok, a partir de hoje eu cumpro. Te leva para um outro nível. E aí vem outro mandamento, e aí vem outro, e nós vamos nos elevando espiritual e automaticamente materialmente também, mas sempre partindo do espiritual. Nós somos chamados a andarmos em dependência do Eterno e não de forma independente. Temos que cuidar para que a nossa proatividade não suplante o governo de Adonai sobre nós. Nós estamos debaixo de um governo, nós andamos por regras do céu, regras de quem nos criou, que conhece cada fragilidade nossa, mas que nos dá toda a capacitação para que paulatinamente nós possamos obedecer e vencer uma eventual dificuldade. Ele não nos dá nada que nós não consigamos cumprir. Rabino Shaul fala uma coisa interessante, com relação a tempo decorrido, de que chega um momento que é o momento de nós comermos alimento sólido, mas muitas vezes temos que voltar no leitinho. Então nós temos que cuidar, gente, para quando nós já estivermos no ponto de alimento sólido, nós não precisemos mais de leitinho. Ou seja, vamos consolidando por camadas esses mandamentos que nos são dados. Isso já está entronizado e nós temos a percepção plena de dependência e obediência ao Eterno. E aí nós estamos prontos a nos elevarmos
e, obviamente, a crescermos no reino. E isso é atendimento de tempo decorrido. Conta-se, gente, a forma como Moshe ensinava esses mandamentos. Vejam que interessante, eu já pontuei isso em outro estudo, mas é extremamente didático, porque tem a ver com aquilo que eu falei da catequese, a repetição. Conta-se que o Eterno, então, ele dava um mandamento para Moisés, né? E Moisés chamava Arão, o seu irmão, né? Então Arão chegava na sua tenda e ele replicava, ele repetia aquilo que o Eterno tinha dado para ele. E ele determinava que Arão se sentasse, né? Aí ele chamava os filhos de Arão. Aí os filhos de Arão chegavam e Moisés repetia o mandamento do Eterno. Ao mesmo tempo, Arão, que estava ali, tudo escutava. Depois dos filhos de Arão, ele chamava os 70 e fazia a mesma coisa. Estavam ali os filhos de Arão e os 70. Ele explicava tudo para os 70, né? E depois os 70 se assentavam. Em seguida, ele ia para todo o povo, e aí ele explicava para todo o povo, e todos escutavam. E depois ele se retirava, Arão começava a explicar, e depois os filhos de Arão, e depois os 70, e depois todo o povo. Ou seja, todos ouviam, ensinavam e ouviam aquilo que havia sido ensinado pelo menos 4 vezes. Esta é uma forma de didática, né? Nós, quando fazemos as nossas orações, o serviço do culto ao Eterno, né, nós percebemos o quê? Que são repetições. Agora, são necessárias, são milenares. Eu ouvi essa semana sobre alguém que falava que não aguentava mais, né, os ditos louvores do mundo, né, que são feitos aí nas mais variadas congregações, louvores que enaltecem não mais o Criador. Todos os louvores você é vencedor, a sua vitória vai ter sabor de mel, que você é lindo, você é perfeito, né, que você é tudo, e o Eterno, o Todo-Poderoso, nem se tocava, né, no nome do Eterno. Então, isso, gente, esse é o padrão que está hoje. Então, quando nós fazemos um serviço da Torá centrado no Eterno, ao único que é digno de fato de adoração, ao único Elohim, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Yeshua, quando questionado, ele fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E em João 17, Yeshua diz: que te conheçam a ti, ó Eterno, como único Elohim, como único Deus verdadeiro, e a Yeshua como seu enviado. Ou seja, Yeshua se coloca no papel dele como enviado do Eterno, né? E ele ora dessa forma. Nós oramos também a oração que está lá em Mateus, no sentido de que vós orareis assim: Pai nosso, Avinu Malkeinu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, instruções muito claras. O que passa disso, gente, isso são enviesamentos humanos com o propósito de nos afastar, com o propósito de nos testar, para saber se de fato nós reconhecemos qual é o princípio, o alicerce maior da nossa emuná. Qual é o maior alicerce da nossa emuná? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Deuteronômio 6,4. Então, sabendo que o Eterno é um, nenhuma outra doutrina que se nos apresente como um Deus múltiplo tem cabimento. Ela é imediatamente rechaçada. Quebra o primeiro e maior mandamento, que é a soberania, a supremacia do Eterno.
E aí, queridos, um outro princípio, né, que nós sempre estamos falando, porque mishpatim significa, então, literalmente, julgamento. Julgamento. E aí nós temos aquela famosa frase, né, que nós não devemos julgar ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Só que esse não é o mandamento. Esse é um critério de julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgados, sereis julgados. Então, se nós julgarmos segundo os nossos critérios, aí nós estamos fazendo um julgamento errado. Mas o mandamento é julgai, é imperativo. Julgai segundo a reta justiça. Tzedek tirdof. Justiça você buscará. Então nós buscamos a justiça. Qual justiça? A nossa? Não. A justiça do Eterno. A reta justiça. Yeshua fala, a palavra do Eterno, a Torá do Eterno é a verdade. A reta justiça é a santa instrução do Eterno. Então é com base nela que nós devemos julgar. Nós devemos buscar esse julgamento. Tzedek tirdof. Justiça você buscará. É um mandamento, gente. É imperativo. Está em Deuteronômio 16:20. Então Adonai espera que nós tomemos estas decisões e parâmetros de julgamento da forma correta, não julgando segundo a nossa percepção, ou aquilo que pensamos ou achamos, mas aquilo que está já evidenciado na Torá. Esse é o princípio, gente, da subsunção norma-julgamento. Ou seja, é um encaixe perfeito da norma com a situação concreta. Nós pegamos uma situação concreta e ela se encaixa perfeitamente na norma legal. Aí nós temos, nesse encaixe, que nós chamamos de subsunção, é o encaixe perfeito e é o padrão perfeito. É assim que o Eterno espera que nós julguemos as situações que eventualmente nos apresenta. Lá em João 7,24 fala isso: abra a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então nós temos um mandamento de fazer justiça. Agora, também nós temos o mandamento de não nos corrompermos no julgamento. Não é porque é pobre que nós vamos distorcer o direito. Tem um mandamento para não distorcer o direito. Agora, também não podemos torcer em favor daquele que está oprimindo o pobre. Então, sempre justiça buscarás. Esse é o padrão do Eterno. E aqui, queridos, nessa porção tem princípios que muitos questionam, e às vezes por não entender o significado desses princípios. Por exemplo, a questão que está no capítulo 21, verso 24: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O que nós aprendemos? Que se um olho fosse machucado, nós tínhamos o direito de machucar o olho daquele que nos machucou. Não é nada disso, né, gente? Se fosse assim, nós teríamos uma sociedade de aleijados, de deficientes, né? Porque dada a imperfeição e as coisas que acontecem, seria um absurdo. Agora, esse é um princípio, gente, que nós chamamos de equidade, de restauração plena. Equidade é restauração plena. É retorno ao status quo, a situação anterior. Uma pessoa perfeita, ela perde um olho, por exemplo. Bom, aí agora nós vamos pagar olho por olho. Qual é o preço de um olho? Como se calcula um olho? Qual era o trabalho dessa pessoa? Qual a importância? É claro que nós sabemos, obviamente, da importância da visão. Agora, a depender do caso concreto, a decisão pode mensurar um valor X, dependendo do caso concreto, pode chegar a 1000x. Entendeu? Então, cada caso é um caso
de acordo com as suas particularidades no momento em que ele se apresentar. Então, pois não? Tem tudo a ver com leis indenizatórias. Exatamente, reparação, indenização. E isso é critério de indenização. Depende das situações, né? Agravantes e atenuantes. Né? Caso concreto, conforme eu falei, peculiaridades. Quer perguntar? Um acidente que tornou um pai incapacitado de trabalhar. A pessoa vai ter que arcar com as despesas da casa. Sim. Aqui fala sobre lucros cessantes. O que são lucros cessantes? É aquilo que a pessoa deixou de ganhar em razão de um dano causado por outrem. Então, isso no direito nós praticamos muito. No processo indenizatório, nós calculamos o que nós chamamos de danos emergentes, que é aquilo que acontece mesmo. Por exemplo, houve uma batida de um veículo. Qual que é o dano emergente? O veículo teve dano no para-choque, no para-brisa, na porta, enfim, esses são os danos emergentes. Bom, e lucros cessantes, o motorista, a pessoa envolvida, ela usava o veículo como taxista. Então ela não vai poder trabalhar, ela tinha um faturamento de X por mês, então enquanto esse veículo não é reparado, como lucro cessante, aquilo que ele não ganhou em decorrência do dano, a pessoa causadora do dano fica obrigada a reparar. Então, é exatamente o princípio da equidade, a restauração plena. Colocar aquela pessoa no estado anterior que ela estava. Pois não. Sem acréscimos. O versículo 19 fala, né? Somente quem pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Exatamente, lucro cessante. Foi, querido? Só uma honra a Torá e uma reprovação a esse sistema mundial anti-Torá. Quando eu estudava direito, eu estudei muita questão da história do direito e todos esses princípios de justiça que estão na lei do Ocidente, eles vieram da Torá. Só que Roma tomou autoria para ela. Fala que foi tal e tal, que fizeram copiaram tudo da Torá. Historicamente a gente vê os anos em que a Torá foi entregue 10 a 12 séculos antes de Yeshua, e eles falam que eles que fizeram. Não é. O direito ocidental, nos seus aspectos mais justos, são copiados da Torá. Bendito seja o eterno, Baruch Hashem. justa e boa lei. Baruch Hashem, isso mesmo. Então, queridos, tem 5 tipos de indenização que são elencados aí na Halahá, nos costumes do nosso povo, que são chamados de Nezek, Tissaar, Bochet, Ripuí e Shevet. Nezek é a questão do órgão. O que danificou? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, pé por pé, mão por mão, enfim. Vamos ver qual é o órgão. E aí, mensurar isso. Tissaar é o dano afligido. Isso causou apenas dano material ou isso teve reflexo moral? Isso teve repercussão moral no íntimo daquela pessoa? Causou algum abalo psicológico tal que ela mereça ser ressarcida? Então, isso está dentro desses princípios. São esses 5 critérios que são utilizados. O órgão, verifica-se primeiro qual que é o órgão danificado, a dor afligida, Bochet, a vergonha imposta pelo dano, a questão da vergonha, o Ripuí, que são despesas, e pode ser despesas das mais variadas, incluindo as despesas médicas hospitalares, e o Shevet, que é efetivamente o lucro cessante. Pois não? Acrescentar mais só observar uma questão que isso se aplica no nosso dia a dia quando causamos um dano ao irmão. Às vezes é uma coisa pequenininha, né? Um dia uma irmã estava me contando aqui que a vizinha lá brincar com o menino dela na casa dela, quebrava os brinquedos do filho e ia embora por despeso, né? Eu falei, se a pessoa entender a palavra, ela vai ver o que eu verificar do irmão, eu tenho que repor, né? E das pequenas coisas que seja, a gente pode falar, não, deixa pra lá. Mas o correto para nós como povo de Deus é repor. Foi uma coisa que eu falei, não, toma outra aqui. Mas não precisa, eu compro. Não, tá aqui sua mulher, né? Gente, o princípio é de manutenção da situação que nós encontramos. Nós chegamos aqui, encontramos tudo na mais perfeita ordem. Nós devemos deixar o local na mais perfeita ordem. Acidentalmente houve um dano. O princípio é repare o dano. Mas foi sem querer, é lógico que foi sem querer. Se fosse querendo, seria muito pior. Então, é o princípio da restituição ao estado anterior.
Né? Como que estava? Eu cheguei e estava de uma forma. Vamos manter essa forma. É igual a Maria Lúcia falou, chega no, né, o meu filho causa um dano a alguém. Né? Teve um menino, gente, um vizinho nosso, quando eu morava em outro local, teve um menino que ele pegou uma bombinha e ele chegou na casa do vizinho e jogou aquela bombinha pela janela. Ela explodiu dentro da casa, bateu na cortina, pegou fogo e incendiou todo o quarto. Quer dizer, uma brincadeira de menino. O pai prontamente, né, virou para esse vizinho e falou assim: olha, some o prejuízo, já vou mandar o pintor, vou te devolver, vou restituir tudo. É um princípio, é exatamente isso. Pois não? Quando a gente entende a seriedade desse princípio da lei do eterno, a gente redobra cuidado com tudo que é do outro. Quando eu estou dirigindo, eu penso, meu Deus, se eu der um arranhãozinho nesse carro aqui, eu, pela tua lei, eu tenho que pagar, me livra do mal. Então a gente já fica com esse cuidado extremo com tudo que é do outro, porque a gente já sabe, está incorporado na minha mente, no meu espírito. Cabe a mim o dano que eu causar, eu tenho que reparar. Exato. Então a gente redobra o cuidado e orações. Não pegue emprestado, investe. De preferência. Mas se tiver que pegar, devolva do jeito que está. Né? E a gente deixa também, se deixar passar de isso, a gente deixa de ensinar o filho, porque ele vai crescer. Imagina um filho desse senhor, né? Ele vai ver, nossa, meu pai, né, pagou por meu. Então ele vai crescer, porque os filhos copiam a gente mesmo, ele vai já ter essa noção, né? Que ele não pode, se ele fizer, ele vai ter que restituir. E aí também o vizinho, o testemunho, então quer dizer. Gente, a questão de animais está na porção de hoje também, a questão dos animais. A responsabilidade que temos pelos animais que nos são confiados. Né? E aí entra, por exemplo, que é muito comum de causar dano, né? O gado, né? E principalmente cachorro. O Gutierrez contou um exemplo aí que aconteceu de julgamento lá no fórum, já participei também de outros da mesma natureza, né? Quando um cão, ou a pessoa está caminhando com ele na rua, por exemplo, e ele avança em alguém, ou a corrente arrebenta e ele solta e causa dano para alguém, né? Ou a pessoa deixa o portão aberto, o cachorro sai e causa dano para alguém, o seu dono é responsável. Né? Ele é responsável pelos danos que o animal causa. Eu contei um episódio que aconteceu com um cliente lá de Ipanema, que ele estava a 140 por hora, um fazendeiro deixou a porteira aberta, esqueceu a porteira aberta, e saiu um boi, um touro, e atravessou exatamente na hora que ele passava. Então ele acabou com o carro dele, teve danos sérios na coluna, danos físicos, e ele demorou a se recuperar. Então a parte responsável, ou seja, o fazendeiro, por causa de um descuido, né, teve que pagar uma indenização altíssima. Né? O veículo deu perda total, ele teve danos físicos, lucros cessantes e tudo mais, além de danos morais. Foram sofrimento de tratamento e tudo mais. Então, a Torá nos chama a essa reflexão para que nós tenhamos prudência, cuidado. Meu irmão está construindo lá, a gente vai na casa dele e acho que entra nesse paraxá também a questão do beral, né? Porque se cai criança ali. Exatamente. É a impressão que você vai andando, você pode descer a escada, mas não acaba, é um buraco assim. Ele já alertou ele que precisa colocar urgente a paredinha ali, porque se cair alguém ali, ele vai ter que pagar todo o prejuízo. E esse olho por olho, dente por dente também, ele resguarda a pessoa que está tendo que cumprir com essa obrigação de não pagar nada além também, né? Porque às vezes as pessoas querem tirar proveito da situação e pedir. Não, é um critério de justiça, igual eu falava sobre a questão do Beit Din, ou do Sinédrio, né? Que é um julgamento 100% feito com base na Torá. Por isso que eu falei, quisera eu que tivéssemos a Torá como lei maior, como lei absoluta. Mas também os mesmos princípios, conforme Maria Lúcia ressaltou, os mesmos princípios da Torá são estabelecidos por meio da nossa legislação. O nosso direito, ele provém aí do direito romano, mas que na verdade a origem está na Torá. Então a origem é a Torá, e o princípio é da restituição equitativa, ou seja, analisando o caso concreto, todas essas particularidades são analisadas
e a indenização ela é fixada com base nisso, entendeu? Então não é algo aleatório, não é tipo assim, eu gostei de você, eu vou te dar uma reparação X, enquanto se eu não gostei do outro, eu dou uma reparação 3X, não é isso, né? É o dano em si, né? Aquilo que é causado. Então ele, de fato, o objetivo é que ele não pague menos do que deveria pagar, mas também velando para que ele não seja punido além do necessário. Eu gosto muito dessa paraxá pelos critérios de justiça, e uma coisa que eu reflito sempre que a gente chega nela é que toda a lei é para nossa proteção, para vivermos uma vida prudente e uma vida de oração. Olha o dono desse boi, eu tenho pena dele, talvez nem ele viu que atravessou. Claro, foi uma conduta culposa. Eu penso nessa paraxá, nessa situação, nesse exemplo, por exemplo, né, citado agora. Nós temos que orar todos os dias pedindo proteção, por Deus nos livrar de acidentes com nossos animais, nos livrar de dar prejuízo para alguém, porque a lei para nós será pagar. Então, essa lei vem para proteção nesse sentido também, da gente orar muito para livrar dos acidentes, né? E para a gente também ter cuidado para não quebrar nada de ninguém, não danificar nada. Eu atendeu um cliente que o médico teve um erro na cirurgia dele, esse cliente estava, essa pessoa estava nos Estados Unidos, o processo foi rolando no Brasil, e ele ganhou a causa, o hospital teve que pagar um erro médico de 6 milhões, não foi, Ju? Gente, é muito sério. E aí nós percebemos o quê? Como somos ou devemos nos colocar dependentes do Eterno. Só o Eterno, queridos, pode nos livrar dessas questões diárias. Né? Eu saio, todas as vezes que nós saímos do nosso portão, abrimos o portão, eu peço a Deus para não ter ninguém por perto, né? Para o portão não esbarrar ninguém, na hora que eu estiver dando ré ali para não passar ninguém. Né? Já aconteceu comigo aqui, na hora que eu estava curvando, um motoqueiro ele entrou com tudo aqui por essa avenida de trás, me ultrapassou pela direita, eu com seta ligada. Na hora que eu fiz a conversão para entrar na garagem, ele bateu na roda do meu carro, foi projetado lá no curso de inglês ali. Totalmente culpado, ele. E tinha a câmera, pegou todos os movimentos e tal, alta velocidade, ultrapassando pela direita, seta ligada, ou seja, mas mesmo assim, na hora que eu vi aquele rapaz caído, um menino de 18 anos, caído ali, eu pensei, meu Deus. E graças a Deus foi só dano material. E ele era funcionário de uma padaria, o dono da padaria veio e falou assim, olha doutor, pode ficar tranquilo, o dano do seu carro eu vou pagar e tal, e graças a Deus não teve mais nada. A moto teve dano muito, muito mais sério, mas ele pagou o prejuízo do carro e tal. Mas assim, temos que pedir a Deus, nós temos que depender de Deus em todas as coisas, para que independentemente de culpa, o ideal é que não tivesse acontecido. Hoje, várias vezes hoje, gente, depois disso eu tenho muito mais cuidado para entrar na garagem. Já aconteceu e acontece com a Maria Luz também. A gente com seta ligada e começando a convergir, o motoqueiro vem pela direita, eles continuam fazendo. Mas aí nós devemos ter o cuidado e pedir a Deus para não acontecer nada. Se nós pudermos evitar o dano, não, mas eu estou certo, mas e daí? É um dano. Você sabe que você está fazendo uma rotatória, a preferência é sua. Eu estou certo. Você prefere bater certo ou você prefere evitar o dano? Então é melhor evitar o dano. Pois não. Eu tive um presente na Secretaria de Saúde, a menina era novata na recepção, deixou a garrafinha de água dela, assim, uma garrafinha da Tapiola, bem velhinha já. E eu, na hora que fui pegar as fichas médicas, assim, que eu tinha que avaliar, encostei e a garrafinha caiu e rachou. Aí eu falei, não se preocupe, vou te dar outra. Não precisa, está muito velha já, não, vou te dar outra. Aí eu comprei a garrafa, falei assim, na Torá fala que o dano que nós fazemos a outra, você tem que parar. Falou, Torá? Eu falei assim, quem que é a Torá? Expliquei para ela, então todo mundo comentando, Torá fala. A gente fica esperto aí, ó, Torá fala. A mãe quis saber qual que era a minha religião, que falava que quem causa um dano tem que reparar o dano. Eu comprei a garrafinha, levei para ela e tal. Então, assim, chama a atenção da pessoa, isso é certo, qual religião que ensina isso, né? Gente, agora preste atenção na oportunidade de apresentar o reino que o Eterno nos dá. Olha aí, uma situação dessa é uma providência do céu. Nós temos que agradecer pela oportunidade que o Eterno nos dá de testemunhar isso. Isso é um princípio extremamente caro numa sociedade que pouco valoriza
a propriedade alheia. A gente é próprio do acidente, a gente envolveu de engarrafamento, a gente pagou todo o prejuízo, a gente tem consequência até hoje. Né? O carro foi não ter batido, não dependendo vai valorizar como antes. A gente não consegue trocar o carro por enquanto, porque até hoje restringe aquela consequência do acidente. Então tem todo um... Recursos que poderiam ter sido usados em benefício foram para terceiro. É triste. Então, gente, isso nos mostra o quão dependentes somos e como devemos clamar a Deus desde a hora que acordamos, pedindo a Ele que nos livre de todo mal. Essa é a oração que Yeshua nos ensina. Pedir ao Pai que nos livre do mal. Independentemente se está certo ou errado, entendeu? Que nos livre de todo o mal. Que nós não passemos por situações que sejamos obrigados a reparar ou sofrer reparação. Deus nos livre. Estou lembrando aqui que o povo judeu é elogiado por todo mundo, mas o que faz o povo judeu diferente dos demais é a Torá. Deixa ele elevado com atitudes que chamam a nossa atenção. Gente, olha o que o José falou aqui. Por que o povo de Deus, o povo judeu, é um povo diferente? Falava sobre isso à mesa hoje. À medida que nós tomamos conhecimento de um mandamento e nós nos dispomos a obedecer, nós vamos nos tornando separados. Nós nos separamos. Eu não fazia isso, agora eu estou fazendo. Por quê? Porque eu aprendi que é assim que faz. Então essa é a separação que vai acontecendo de forma paulatina na nossa vida, e com isso nós vamos honrando o nome do Eterno e estabelecendo o seu reino. Esse é o reino de ordem. Então, quando assim agimos, nós estamos dando testemunho que de fato estamos regidos por uma lei maior e por um Deus que tem cuidado conosco. Sem a qual ninguém verá o Eterno. Essa separação, santificação, disposição de santificar-se. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Pois não. Eu sempre faço orações assim, pedindo sabedoria, conhecimento, discernimento, E aí ontem eu estava lendo a Bíblia, Estava folheando a Bíblia nesse momento, estava procurando alguma coisa para ler. E aí eu fui para Jó, e aí veio a resposta. Jó estava falando assim: olhem, o temor de Adonai é a sabedoria, e afastar-se do mal é conhecimento. E aí veio à minha memória, tudo isso que você tem falado sobre as leis e instruções. É o quê? Afastar-se do mal. Esse é o conhecimento dos maus. Essa é a proteção que Deus nos apresenta, gente. Esse é o nosso escudo, é a nossa armadura. Esses princípios, gente, são basilares de reivindicação. Quando fala assim, ou melhor, onde que fala, o Gutierrez pode dar referência aí, onde que fala na palavra que o justo viverá por emuná? Onde que fala isso? Levítico. 18:5. Abacuque também. Abacuque. O justo viverá por sua fidelidade. Lá em Abacuque fala exatamente isso. O justo viverá por sua fidelidade. Binômio, confiança, fidelidade. Então, quando fala que nós viveremos por nossa fidelidade, é que se formos fiéis, nós vamos nos afastar do mal. Gente, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por que não vai chegar? Porque você está se afastando do mal. Você está debaixo de um governo, seguindo as orientações do Eterno, não tem como chegar. Entendeu? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem? Quem está debaixo dessa proteção? Olha lá quem. Quando fala lá, o Senhor Adonai é o meu pastor, de nada sentirei falta. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Nada me falta porque Adonai é o meu pastor. Agora, quem pode declarar isso? É quem está sob a batuta desse pastor. Quem é cuidado por ele. Quem se permite cuidar por ele. Se uma pessoa não está debaixo desse governo, ela não pode declarar esse verso
e nem reivindicar as bênçãos desse verso. Né? Que o Eterno vai fazer repousar sobre pastos verdejantes, etc, etc, etc. Não, só quem está debaixo desse cajado, desse pastoreio, é que será o destinatário das bênçãos decorrentes, daí decorrentes. Eu tive o prazer de testemunhar isso lá em casa com o Davi e com a Débora também. No ano passado, quando houve aquela festa de comunhão, a Débora, ela deitada do meu lado, ela foi afetada, não sei como, até hoje não sei esse negócio. Mas ela acordou com dor e a minha irmã tinha chegado do serviço toda dolorida. Eu me senti, sinceramente, eu não sei se vocês, mas eu saía na rua, todo mundo andando encurvado e todo mundo reclamando comigo. E eu sempre firmado no versículo, né? 1000 caem na nossa direita, 10 à nossa esquerda, tudo será atingido. Eu me senti propriamente, tipo, se fosse no meio de um tiroteio, e eu ali firme e sempre com a palavra na mente. E falava, Senhor, eu não posso pegar isso, eu não posso descer, a tua palavra, ela é viva na minha vida, tudo. Eu e Davi não fomos atingidos. Mas assim, e o Davi olhava para mim e falava assim, muito, não é que verdade, muito. Eu falava, meu filho, o Senhor vai nos livrar, vai nos livrar. E eu não podia pegar também, porque quem que ia cuidar da casa, dos filhos, todo mundo? Então assim, esse versículo, eu senti assim, como se era muito mesmo, de um lado do outro, e eu ali, né, sendo quase que algo, não fui atingido, mas eu senti a proteção de Deus dentro. Mas Senhor, muito obrigada, eu agradeci o rio de cansar, porque carregar meu copo, para lá e para cá. Amém. Queridos, leiam depois essa porção de novo, porque são 53 mandamentos. Nós não temos como explorá-los um a um aqui. Mas são 53, é 11,5% dos mandamentos da Torá, reputada como uma das parashot mais importantes, né? Mais importante é essa parashá Mishpatim. E é interessante enfatizar, né, que quando o nosso povo recebeu esses mandamentos, essas mitzvot, né, eles se dispuseram a obedecer prontamente. Então, é a mesma coisa que falamos aqui dia após dia, que tenhamos essa disposição, né, essa alegria de cumprir, né, de forma natural, não forçada, né, não como uma barganha com o Eterno, mas efetivamente porque o Eterno é o nosso Elohim, Ele nos escolheu, nos oportuniza a estarmos nesse caminho, de modo que nós possamos prosseguir em vitória. Então, é prosseguindo em vitória, conforme Yeshua declara, ao vencedor, aquele que vencer, aí receberá a coroa da vida. Ou seja, nós estamos habilitados, nós entramos, gente, nós passamos num vestibular, entramos agora numa faculdade, a faculdade do reino. Compete-nos tirar nota máxima. Sair da mediocridade, não é média 5, passei. É média 9.99999. Nós não atingiremos 100. Não pode ser gordo, não? Nota 10. Não pode ser gordo, não? É o que a palavra diz, né? Mas por que, exatamente, que seja frio ou quente, né? Mas porque as morno ficar na média 5 aí, causará vômito. Então, assim, que tenhamos zelo nessas coisas. E aí o nosso povo disse foi o quê? Kol asher diber Adonai nascer venishmar. Tudo o que Adonai disser, faremos e obedeceremos. Maravilhoso isso, maravilhoso. Queridos, aqui no capítulo 23, no 23 fala sobre o falso testemunho, a injúria. É o que eu falei, são muitos mandamentos, não tem como de fato explicitar um a um.
Mas atentemos para uma leitura minuciosa depois, e aí eventuais dúvidas nós poderemos sanar aí no curso da semana. Tá? Mas aqui falando sobre o testemunho, logo no capítulo 23, fala assim, olha, não espalharás notícias falsas. Olha, fake news. Fake news, gente, olha aqui, ó, não é coisa do século 21, tá? Isso está na Torá. Fake news. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Olha aí, gente, a questão de pacto com ímpio. Olha que princípio. Olha o princípio da maioria. Logo no verso 25, no verso 2, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Vários exemplos, gente. O objetivo é mantenhamos o foco na Torá, na reta justiça, não torçamos o direito, né? E aí vem, olha aí, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, lhe reconduzirás. Ou seja, é do meu inimigo, eu sei que não deveria fazer, a minha carne não quer fazer, mas a Torá o quê? Manda que faça. Manda que faça. Então eu me abstraio da questão de ser inimigo e eu volto ao estado anterior, eu recomponho a situação de modo que esse animal não venha causar dano para ninguém. Olha que princípio extremamente superior, né? Quem faz isso? No mundo, quem se preocupa com isso? Verso 7, da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Suborno, não aceitar suborno em espécie alguma. Não é? A questão do cuidado com o estrangeiro aí, ó, né, no verso 9. Por que o Eterno tem um cuidado, gente, com o estrangeiro? Porque o nosso povo, ele experimentou o que é ser estrangeiro em terra estranha. A forma como ele foi tratado, ao ponto de ser escravizado. Aí o Eterno diz o quê? Vocês sabem o que é isso, então façam diferente. Tratem o estrangeiro com todo zelo, né? Não os oprimam. A questão do Shabat é enfatizada aqui mais uma vez, gente. E aí... Hã? O que fala sobre o estrangeiro? Pois não. A gente vê essa diferença nítida lá em Israel. Quando a gente precisa de ajuda, os árabes não estão nem passam direto. Os judeus, eles olham, vê que o estrangeiro está com alguma dificuldade, eles chegam perto, está com dificuldade, é por aqui, deixa eu ver no seu mapa, e orientam, né, amor? Fazem tudo, falam de toma a lei de Deus, nos refrigera a alma. Onde a gente vê, tem alguém vivendo a lei de Deus, gostoso demais. Gente, a disposição de servir, né? O nosso papel na sociedade, em termos de serviço, fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Esse é o princípio. Lembro. Nós estávamos, Maria está falando de um episódio aí, que se foi isso que eu estou me lembrando. Traduzindo no celular, né? Ele chegou no ponto de ônibus. Aí ele chegou, olhou, não é por aqui, vocês vão fazer assim. Nós estávamos do lado contrário da rua, num ponto errado. E aí ele nos direcionou. Viu que de fato nós estávamos interpretando errado. E aí ele cuidou ali de retificar, né? Nos poupou tempo, fez uma boa ação para conosco. Queridos, a questão do Shabat aqui mais uma vez. Outro dia eu ouvi alguém falando sobre o servo. Mas o servo, eu até já falei sobre isso. O servo que não segue, né, que ele não é enxertado, nós não temos esse compromisso com ele. Como não? Quando nós olhamos para esse mandamento, vejam aí o que diz aí no verso 12: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro e o estrangeiro, né?
Em tudo que vos tenho dito, andais apercebidos do nome. Aí fala da questão do nome de outros deuses, eu já falei sobre isso aí. Um mandamento expresso na Torá, né? Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Ou seja, nós não devemos proferir nomes de divindades pagãs, né? Então, aqui com relação ao Shabat, para que tome alento, gente, até o animal, se o Eterno se preocupa com o descanso do animal, quanto mais do nosso próximo. É lícito eu declarar que, o meu funcionário, né, ele pode trabalhar porque ele não é da mesma, ele não está no mesmo pacto. Isso é lícito? Não, não é lícito. Então, uma forma de eu testemunhar a minha emuná é exatamente mantê-lo de folga. Então ele não trabalha no Shabat, aliás, muito mais do que não trabalhar, ele recebe uma ordem expressa para isso, para não trabalhar. Então é uma forma também de testemunharmos, né? Nós temos na sequência, gente, as 3 festas principais, festas que o Eterno determina, né? A Santa Convocação também, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Festa dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos. Então essa festa, gente, quando nós entramos em Pêssar, em Páscoa, nós devemos ter o cuidado, né, não apenas para não comermos o fermento, mas para comermos pães sem fermento. Então é o que nós chamamos de mandamento de dupla face. Então nós temos uma abstenção, ou seja, uma obrigação de não fazer, que é não comer pães com fermento, e nós temos uma obrigação de fazer, que é comer pães ázimos. Então, durante 7 dias, é mandamento comer pães ázimos. Então, olha, veja bem, nós estamos chegando em Pêssar no próximo mês, praticamente. Não, vai ser abril, né? Abril. 12 de abril. Então, é porque nós estamos chegando em março, então, quer dizer, vai chegar rapidinho. Preparem-se, já comece a preparar a casa, comece a se preparar para ter pães ázimos. Se vai fazer, né, Van? Se vai fazer, se vai comprar, exatamente, se vai comprar, já providencie isso com antecedência, né, para que quando chegar o momento, todos tenhamos como cumprir o mandamento. Tá? Então a parte da abstenção ela é mais fácil. Agora tem a parte do fazer, que é comer pães ázimos, o que aliás é uma delícia. 7 dias. Durante 7 dias. A pessoa, às vezes por falta de conhecimento, que fala que no território onde a gente mora não deve haver fermento. Então tudo que tem fermento, biscoito, essas coisas que a gente às vezes compra para criança. Então a pessoa já tem que precaver, eu já não compro, assim, não fico comprando essas coisas. Mas assim, quem gosta muito de ter estoque, já ir desfazendo, porque às vezes a pessoa É o risco, ela o risco. de casa, É o risco. ela dispensa do lado de fora de casa, ela tem todo, ela para de comprar. Porque tem que retirar de casa também. Porque, então a Maria falou. Então, mas isso é uma precaução, gente, para que a pessoa não venha a, entre aspas, se esquecer e comer. Porque é um pecado grave comer nesse período, porque está em franca oposição ao mandamento. Né? Pois não. Voltando aqui na paraxá de hoje, irmãos, eu fico pensando assim que o povo de Deus é o povo mais educado da face da terra sem monitorar. Por quê? A etiqueta do trabalho fala assim para as mulheres: não vá com uma roupa decotada para o trabalho, você não está indo para a noite. Use o decote na linha axilar, para não ver aqui. Não vá sem alça. Aí a Torá fala assim: use sempre uma roupa decente em todos os ambientes. Né? Então, todas as regras nossas, elas são muito mais elevadas que as regras desse mundo, as etiquetas sociais. Então, a pessoa que obedece a Torá, ela é fina, ela é elegante no trato em todos os ambientes que ela tiver, no sentido mais puro da palavra. Por isso que eu digo, o povo de Deus faz parte de uma realeza espiritual.
Nós fazemos parte de uma linhagem real, povo santo de propriedade exclusiva de Deus. É uma lei linda, maravilhosa, porque ela é superior a tudo. Gente, não tem separação, né? Volto a dizer, não há separação entre... nós só temos uma vida. É só uma vida. Nós somos o que somos e ponto. Não podemos ser uma coisa aqui e outra fora daqui. Nós devemos ser o que somos aqui, lá fora. Então, é aquilo que eu falei, é do espiritual para o material. Então, nós somos seres espirituais, sobretudo aí pelas regras do governo de Adonai. Não passa de atos religiosos. Exatamente, porque senão fica só atos de justiça, entre aspas, porque é de fora para dentro. E de fora para dentro, gente, haverá vícios. Vícios por quê? Porque é a parte visível, é a parte em que eu posso eventualmente me engrandecer. Eu fiz, eu sou bom, eu sou o cara, né? Então, assim, isso mexe com a nossa vaidade. Agora, quando é de dentro para fora, né, nós fazemos impulsionados pelo verdadeiro sentimento de servir a Deus, né, de amá-lo acima de todas as coisas, de prioridade. Quando fazemos isso nessa perspectiva, aí sim os reflexos serão naturais e virão como bênçãos para nós. Queridos, só uma pontuação aqui na Haftará para não passar despercebido, que de fato o nosso horário já está adiantado, são muitos textos. Os princípios são maravilhosos, quisera eu lê-los a cada um, mas nós temos aqui, só vou fazer uma menção rápida, no que toca aqui a Mateus 5, 38 a 42, onde Yeshua transcende a interpretação, quando fala lá, por exemplo, olho por olho, dente por dente, ao ensinar que nós devemos superar. Eu perdi aqui até a bateria. Bom, enfim, que nós devemos superar o mandamento da forma simples como ele é. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Nós já explicamos. Isso é um princípio de equidade. Então, Yeshua nos ensina a agir de forma justa. E aí, gente, qual que é o diferenciador, com relação a tradução correta e aquilo que está hoje na maioria das escrituras, sobretudo pós canonização aqui? Veja bem, fala assim, não adulterarás, eu porém vos digo. Quando eu falo assim, Gutierrez é uma boa pessoa, porém, o que vocês acham que virá depois? Esse porém já invalidou o que eu falei de bom. E esse porém, gente, não existe nas escrituras. E isso é óbvio. Yeshua não poderia colocar porém na lei do Eterno. Ele não tinha essa autonomia. E obviamente ele não fez. Qual que é o sentido então? Foi-lhes dito, não adulterarás. Eu também lhes digo. Eu também lhes digo. Vem do grego elodelego, que significa eu também lhe digo. Ou seja, o que eu lhes digo também é que não é só o adultério. Se vocês tiverem uma intenção impura no coração, isso já é adultério. Ele aprofundou o conceito. Isso é uma interpretação plena. Enquanto se tinha o ato material como a infringência de um mandamento, Yeshua falou assim, mas peraí, eu lhes digo que não é só isso. Se houver uma intenção por trás disso, já é adultério. Percebam que ele não está invalidando. Agora, quando fica assim, foi-lhes dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Então, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura. Então agora, gente,
O adulterar pode, mas não pode olhar com intenção impura. Isso pode dar a entender isso. É por isso que esse porém não tem nenhuma relevância aí em termos semânticos. Isso foi colocado aí como uma forma de invalidar a Torá. É o sistema religioso para dizer assim, não, nós não seguimos mais a Torá, nós seguimos as palavras de Yeshua, como se ele estivesse modificando, quando ele próprio diz em Mateus 5,17, não penseis que vim para abolir, revogar, mudar, modificar, porque senão, gente, ele não poderia ser o nosso Messias. Tem mandamento expresso em Deuteronômio, nada acrescentareis e nada diminuireis. Agora, eu posso dar uma interpretação conforme? Nós chamamos de interpretação conforme a Torá. Claro que posso. Esse é um princípio, eu faço isso o tempo todo. Qual é o princípio maior? Veja bem, o princípio maior é que o Eterno é o único Deus, o único Elohim. Bom, se o Eterno é o único Elohim, eu posso pretender colocar uma outra divindade? Gente, tem um princípio maior. Qualquer outra coisa que colidir com isso, nós temos que afastar, tem uma coisa errada. Volto a dizer, isso é racional. O Eterno nos fez seres pensantes, né? E Ele quer que nós raciocinemos, que nós encontremos aí a lógica do mandamento, a exceção daqueles que Ele próprio falou que só obedeça, né? Mas 99% eles são racionais. Agora tem 1% que não é tão racional, né? Que vai depender aí da nossa declaração que nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer primeiro para depois ouvir, para depois queremos entender. O Yeshua ele vem trabalhar o coração do ser humano de forma que o pecado não passe nem no desejo. Exatamente. Nem tenha vontade, que vontade de levar isso para minha casa, roubar, né? Seria isso. Não passa pela cabeça do servo de Adonai. E aí isso cumpre lá o profeta dizendo que porém a lei no seu coração. Exatamente. Confronta com Yeshua e encaixa perfeitamente. Gente, no capítulo 24 fala da aliança, né, do Eterno com Israel. E aí nós sabemos que a aliança ela é feita com sangue, né, está na Torá. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí isso aponta para o sacrifício maior, que seria o sacrifício de Yeshua. Então Yeshua, lá em Hebreus diz que Yeshua fez um sacrifício uma vez por todas, né, para nos justificar. Então volto a pontuar a questão da justificação, que é de extrema relevância. Uma vez justificados, nós estamos... A justificação, gente, é como se fosse a carta de admissão no vestibular. Você foi aprovado no vestibular. Agora, não significa que você vai ser aprovado no curso, né? Você vai receber o diploma lá na frente, é outra história. Mas você está habilitado para concorrer a isso aí. E aí Yeshua vem e fala assim, olha, agora, gente, sede santos, porque Adonai, vosso Elohim, é santo. Sem santificação ninguém verá Elohim. Então nós vamos nos separando, e à medida que vamos nos separando, eu conheço o mandamento, obedeço, conheço, obedeço. Eu vou me elevando e aprovando, e vou chegar lá na frente aprovado. E aí Yeshua diz o que? Ao vencedor, né? Esse estará lá, né? Esse vai herdar o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então ao vencedor, ou seja, nós estamos numa caminhada, né? E o nosso esforço hoje é para nos apresentar aprovados nesta caminhada, à medida que vamos aprendendo. E aqui faz a menção ao sangue, aí é o sangue de Yeshua que nos justifica e nos coloca nesse caminho. E nós temos, ao final da porção, Moisés subindo novamente ao monte, né, onde o Eterno o chama novamente, e aí nós daremos sequência na próxima semana, com a próxima porção, principalmente aí na questão do Mishkan, do tabernáculo. Então a Haftarah da Brit Hadashah, ela nos dá então a plenitude de Yeshua, aquilo que Yeshua nos ensina. Nós temos lá em Hebreus, a parte que eu mencionei de Hebreus,
né, onde Paulo evidencia que a Torá é plenamente válida. É aquele episódio onde ele está sendo julgado e o sumo sacerdote, né, profere algumas palavras contra Paulo. Paulo fala assim: olha, tu estás aí sentado para me julgar conforme a Torá. Ou seja, a Torá foi abolida, não foi abolida? Como que Paulo está falando ali que ele está sentado e sendo julgado conforme a Torá? Então, gente, eu queria mostrar o inconveniente daquilo que nos é apregoado, né, e enfatizando mais uma vez que os mandamentos do Eterno são para sempre, são perpétuos, é uma lei eterna, é aquela lei que Shaul fala que ela é santa, justa e boa, né, que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos debaixo dessa lei, essa lei que Yaakov, né, Tiago, na versão comum, fala que é a lei da liberdade, a lei régia, é a lei do reino. Nós seremos julgados por esta lei. A lei que liberta. Né? A lei que nos dá liberdade. E aí, só um ponto aqui com relação a essa lei que liberta, que faz parte dessa porção de hoje, só uma observação. Se vocês leram aquela questão do servo que tinha orelha furada. A orelha, ela representa a nossa audição, para ouvirmos o mandamento. E quando aquele servo tinha a orelha furada, ele era levado lá no portal da cidade. O mesmo portal que representa, né, aquele portal que o Eterno determina que se passe o sangue nos umbrais da porta, para que a pessoa fosse libertada. Aqui, essa pessoa é marcada como aquele que não dá ouvidos. Então, furar a orelha do servo é uma declaração, uma expressão de total inaptidão e incompetência desse servo, de que ele prefere continuar sendo servo, escravo, do que ser liberto. Então, nada obstante ele ter ouvido a instrução, porque o mandamento é que, findado o período de 6 anos, ele deveria estar em liberdade, mas ele, por opção, ele prefere continuar escravo. E aí sim ele era marcado exatamente como alguém que não deu ouvidos às instruções do Eterno, estava ali testemunhando. Aquele umbral é um testemunho contra ele, de que ele abre mão da liberdade, dessa lei da liberdade, para continuar sendo escravo. Que o Eterno nos capacite, nos dê sabedoria do alto. Foi dito hoje aí, né, um texto maravilhoso, que é o temor de Adonai, é o princípio da sabedoria. Né, que nós possamos ter esse temor, que nós possamos buscar essa sabedoria, rogar por proteção no nosso dia a dia, né, para que efetivamente nós estejamos livres de todos os males e assim nós possamos agradar ao Eterno. Shabbat Shalom a todos.